Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aspas, citando Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Verso 20: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tenha medo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos muito o privilégio de abrir Tua palavra nessa manhã, porque sempre que o fazemos com humildade, com uma fé genuína e verdadeira, com um coração contrito e quebrantado, Senhor, com ouvidos para ouvir, com um desejo, Senhor, de um encontro com o Senhor, na palavra viva que nos é exposta, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos toca, o Senhor nos cura, o Senhor nos altera a consciência, o Senhor mexe com a nossa compreensão da realidade, o Senhor ataca as fortalezas, os sofismas, os paradigmas, Senhor, que nós vamos alimentando e construímos, muito sob a influência dos nossos inimigos, da carne, do diabo e do mundo, e aí a gente é transformada, Senhor. A gente é transformado, a gente é mudado. Sabe, Senhor, eu te peço transformação das nossas mentes e corações nessa manhã, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Fala ao Teu povo uma palavra de consolo, de esperança, Senhor, uma palavra que lhes seja profética, uma palavra que lhes inaugure, Senhor, novos sonhos, uma palavra que lhes aponte caminhos novos, Senhor. Nesse tempo simbólico de fim de ano, Senhor, os corações apreensivos sejam tocados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E só ela pode alterar esses pensamentos recorrentes e paranoicos que tanto nos perseguem. Senhor, nessa manhã, ao invés de paranoia, nós te pedimos metanoia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, de que você tem medo? Você tem medo de quê? De barata? Hã? De que você tem medo? Pensa um pouquinho aí. Tem medo de cachorro? A gente tem medo de gato, né? Ver um gato assim, tão inofensivo, né? Você tem medo? Tem medo de dirigir? Tem gente que, já viu aí, tem uns carros de autoescola que está assim, treino para habilitados. O cara faz autoescola, tem o CNH, mas não dirige. Tem medo, entra no carro e entra em pânico quando entra ali no passo, na Anchieta. Quais são os seus medos? Queria convidar você, irmão e irmã, meus amigos, nessa nossa última celebração de domingo do ano, a voltar o seu olhar, né, interior, a sua consciência, a sua autopercepção, para aquilo que lhe atemoriza. Você tem medo de quê? Se você falar que não tem medo de nada, eu vou considerar você uma pessoa assim, do tipo Superman para cima, assim, né? Até o Superman tinha medo de alguma coisa, né? De Kryptonita, aquele negócio verde lá, né? Que o Lex Luthor descobriu e tal.
Se a gente der uma olhada rapidinha no mundo no qual a gente vive hoje, a gente vai perceber que a nossa sociedade está mergulhada no medo. Vocês concordam comigo? Quer ver? Olha só, eu trouxe aqui um... Vou pedir para apagar, para a gente ter uma visão melhor. Por favor, Gei. Esses infográficos aqui são muito interessantes. O medo, a porcentagem da população que tem medo. Em primeiro lugar, medo que aconteça algo ruim com os filhos. E em 2008, 62% da população entrevistada tinha medo de que algo ruim acontecesse com os filhos. Em 2013, 70%. Medo da solidão, 33% em 2008, 30% em 2013, melhorou um pouquinho. Né? De fracassar na profissão, 27% em 2013. Da inflação, olha como isso aqui está desatualizado, gente. 83%, 26%, depois 17%, depois 5%, depois 7%. Se fosse hoje, com o preço do tomate. Né? Medo de perder o emprego. Foi diminuindo, mas isso em 2013. 78% dos entrevistados, da amostra, eles pegam assim 2.500 pessoas. Vocês sabem como funcionam os institutos de pesquisa, né? 78% dos entrevistados têm medo de perder entes queridos. Você tem medo de perder alguém? Esse é um dos medos mais frequentes, né? Medo de levar uma bala perdida, só aumentou. Também a violência só aumenta, né? Medo de ser assaltado no caixa eletrônica. Você tem esse medo? Cara, eu tenho esse medo. A Marechal é lotada aqui, né? E às vezes eu preciso pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, só faz no caixa automático, aí eu vou depois das 5 horas. Gente, eu fico olhando o tempo todo. É incrível, né? Medo de ser assaltado no trânsito. Gente, as mulheres têm esse medo. Sobretudo as mulheres. Não é? Medo da polícia. Outro medo que eu tenho. No Rio de Janeiro, então, quando a polícia para, eu gelo, gente. Medo de acidente de trânsito, 58%, aumentou. Medo de altura, 36%. Medo de lugares fechados, claustrofobia. Daqui a pouco eu vou comentar, e esse é um assunto, um tema de terapeuta, né? Medos reais e medos imaginários. Né? Claustrofobia. Medo de pegar AIDS, esse medo aí eu não tenho. Medo de pegar gripe suína, esse aí eu já tenho. Medo de pegar dengue, aí tá de zika, chikungunya, né? Medo de desenvolver câncer. Vou dar uma dica para vocês: pare de ler coisas sobre o que provoca câncer e o que evita o câncer, porque senão você não come mais nada. Vocês concordam? Gente, é um negócio paranoico. Porque quase tudo que você come, a não ser que você só coma produtos naturais, mas vai que o produto natural que você comeu usou lá um DDT, um agrotóxico, também vai causar câncer. Então, o que você vai comer? Você vai beber? E aí, o que é esse tal de medo, do qual a gente tem tanto medo? Porque eu acho que o nosso principal medo é medo de ter medo, né? Medo de entrar numa noia e fechar. Faz sentido o que eu estou falando aqui? É importante essa reflexão, irmãos? É legal a gente terminar o ano falando sobre isso? O que é o medo? É óbvio que se a gente ouvir um terapeuta, Josi, Aline, o conceito, a definição é mais precisa, mas eu vou falar um pouquinho aqui genericamente para a gente se situar. Medo é essa sensação de que algo ruim vai acontecer. Quando eu era menino, eu tinha medo do escuro. Todo menino tem, né? Aí eu pedia para ficar a luz acesa. Porque quando apagava a luz, gente, eu via uns alienígenas, assim, que eles voavam sempre em bando e eram verdes. Assim, né? A gente fica com uma sensação de que vai acontecer uma coisa ruim, né? Só que essa sensação, se ela é muito forte, ela vira um estado de ansiedade. E a ansiedade que não é enfrentada, ela desemboca no pânico, que é uma condição de enfermidade emocional cada vez maior e mais presente no nosso
no nosso tempo, gente. As pessoas travam no trânsito, as pessoas travam, elas entram em pânico, começam a suar frio, tem taquicardia, pressão sobe. O medo, então, é essa sensação de que alguma coisa vai dar errado. Você tem a sensação de que alguma coisa pode dar errado na sua vida? Vamos enfrentar esses medos hoje aqui, em nome de Jesus? Amém ou não? Porque a gente tem esse negócio, né? Eu não sei se a Aline concorda comigo e a Josi, mas tem uma terapia que, para vencer uma fobia, que é exatamente você se expor ao objeto fóbico, né? Então, imagina que você tem medo de barata. Ronaldo tem medo de barata. Aí ele vai fazer terapia? Não tem, né, Ronaldo? Se você ri, porque tem. Aí, sabe o que é essa terapia de exposição fóbica? Eles te trancam num lugar com elas, gente. Com elas, né? As frenéticas. Então você fica ali durante algum tempo cercado de barata. Quais são os seus medos? De que você tem medo? A gente pode falar então de medos reais, né? Então, por exemplo, tem gente que tem medo do divórcio. Pastor, eu morro de medo do meu casamento não dar certo e eu me separar da minha esposa. Medo do envolvimento dos filhos com drogas, um medo real. Tem escola aí vendendo pirulito de droga. Tem escola religiosa. Eu conheço uma escola em São Paulo, a PACA, Pan American Christian Academy, e conheço filhos de missionários que começaram a fumar maconha dentro de uma escola cristã. Foram apresentados a droga dentro de uma escola evangélica. Cara, eu tenho medo dos meus filhos se envolverem com droga. Os adolescentes estão bebendo cada vez mais cedo e mais, a quantidade maior. Isso eu também tenho medo. Aí você pensa assim, então vamos ir para o extremo e proibir tudo. Vamos ir para o extremo de liberar tudo. A gente tem medo, a gente precisa de referência. É ou não é? Medo da violência urbana. Medo das epidemias. É muito sério, gente. É muito sério o que está acontecendo nesse país com esse negócio da Zika aí. É muito sério. Medo dos inúmeros tipos de doença que estamos expostos. Medo do desemprego. Medo da falência, da bancarrota. Aquelas coisas a respeito das quais eu falei há 2 semanas aqui, né? Aquecimento global, crise hídrica, radicalismo islâmico, terrorismo, uma catástrofe nuclear. Esses são medos reais, está presente, está bem presente. O medo do lado sombrio da internet, da tecnologia, porque eu tenho conversado com Eli, o lado bom da tecnologia a gente conhece, não conhece? Agora o lado sombrio a gente não está se ligando. Não cabe aqui, não dá tempo de falar as coisas que eu tenho lido. Né? Por exemplo, só para citar, nunca houve tanta exposição à pornografia como hoje. Você imagina uma criança de 10, 11 anos, que até os 20 anos é exposta a uma quantidade exorbitante de pornografia. O que isso provoca? Ouçam bem aqui. O que isso provoca na sexualidade dessa criança? Uma criança exposta à violência, é muito fácil a conta. Uma criança exposta à violência, o pai que bate na mãe, né? Ou a mãe que bate no pai, né? Tem de tudo nessa vida, né? E aí essa criança passa a vida toda exposta à violência doméstica. Como é que vai ser a cabeça dessa criança? Como é que ele vai ver o casamento? Como é que ela vai... Que tipo de relação ela vai ter com a realidade? Agora, muda da violência para a pornografia. E não é foto da Luísa Brunet nua, não, gente. É pornografia pesada e disponível ao toque da mão no celular. Posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Eu olho para os meus meninos e fico com medo. E oro por eles e tento conversar. Mas aí você fica numa esquina, numa encruzilhada, porque dependendo da conversa, você estimula mais, né?
Porque 12 anos, a explosão hormonal é uma doideira, né? Só pensa naquilo e quando não está pensando naquilo é porque acabou de pensar naquilo. Eu tenho medo disso. Você não tem, não? Fala a verdade. Quem concorda comigo, gente? Por favor, que não me deixem só no meu medo. Me abrace. Estou carente. Não é, Eli? Por isso a gente tem que lidar, a gente tem que enfrentar, em nome de Jesus, os objetos do nosso medo. Eu estou falando isso como pai, eu tenho medos como pai, tenho medos como esposo, eu tenho medos como pastor, eu tenho medos como brasileiro, eu tenho medos. Negar a realidade não é mudar a realidade. Como diria aquele profeta hebreu herege, mas nem tanto, Marx, né? Dizia que o que vale a pena não é conhecer a realidade, é mudar a realidade. Então, colocar os medos para debaixo do tapete é uma terapia furada, não é, doutora? E a gente tem também os medos irreais, as fobias. Tem uma amiga que não consegue entrar no elevador, gente. Se você quiser matá-la, se coloca no elevador. Ela sobe 28 andares para ir no médico, se o consultório for no 28º andar, mas ela não entra no elevador. Ela entra em pânico, mas não entra no elevador. Ou seja, queridos, poucas coisas, se a gente for bem honesto, poucas coisas, poucos sentimentos são tão humanos quanto o medo, não é? A gente já nasce com medo. As crianças têm medo. Quando você se aproxima de uma criança, você é um estranho, ela já se afasta, fica com medo de você. E alguns humanos, alguns adultos, elas metem medo mesmo. O negócio de ficar apertando a bochecha, isso dá medo, gente. Concorda? Poucas coisas são tão humanas quanto o medo. Poucas coisas são tão perigosas para a saúde mental, emocional, espiritual, do que ser dominado pelo medo. De que você tem medo? Quais são os seus medos? Preste atenção numa coisa muito importante. O medo gera a coisa temida. O medo gera aquilo que se teme. De onde eu tirei isso? Do Freud? Não, Jó capítulo 3, 25. O Jó diz assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Olha como a palavra do Senhor é verdadeira. O medo obsessivo vira uma compulsão, né? Uma obsessão cada vez maior que te domina. E quando você menos percebe, por um processo inconsciente, vai conversar com os psicólogos, aquele medo que você tem, medo de uma enfermidade, medo de um tumor, medo de um assalto, medo de fracassar quando vai fazer uma palestra, medo de fracassar na hora de tocar, medo de fracassar numa entrevista. Esse medo, ele gera aquilo que você teme, é assustador. E aí, na carona disso, o pessoal de autoajuda fatura, né? Programação neurolinguística, né? Vai te ensinando se bem que tem coisa séria, terapia cognitiva comportamental, que te ajuda a mentalizar e você... Gente, se você não domina o medo te domina, porque o medo gera aquilo que se teme. Quase todo mundo nas páginas da Bíblia precisou enfrentar os seus medos, concorda? Começa com Adão. Adão vai lá. Vocês sabem que Adão, tem um provérbio espanhol que eu gosto, diz assim: Adão comeu a fruta estragada e a gente está com dor de barriga até hoje. Não é? Nosso pai Adão. Adão, o primeiro registro de medo nas Escrituras foi o medo de Adão. O Senhor chama Adão no Éden, uma imagem idílica, assim, parece extraída do Paraíso Perdido, lá do Milton, grande escritor inglês medieval. Deus chama Adão, 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 Adão. E aí Deus encontra Adão e fala assim: por que você se escondeu? E Adão diz assim: eu vi os teus passos no jardim e tive medo. Porque ele tinha feito a coisa errada, irmãos. Até um cachorrinho, quando você muda o tom, quando ele faz a necessidade no lugar errado, né? Eu não sou veterinário, nem entendo de psicologia canina, mas eu tenho um cão lá. Eu falo, Cookie,
Gente, ele se encolhe todo, dizendo assim, vou morrer, vou virar sabão. Né? E se eu me aproximo, ele pede clemência, põe as patas para cima, assim, quem tem cão sabe do que eu estou falando, né? Adão ouviu os passos do Senhor no jardim, a culpa, a vergonha, a consciência do erro domina Adão e ele tem medo da punição. Quando a gente era menino, a gente tinha medo disso, né? Quando a gente sabia que a gente tinha feito algo errado, e aí a gente não conseguia olhar para o pai, né? O olhar do meu pai me penetrava a alma, irmãos, me gelava a medula. Tipo assim, morrerei essa tarde. Sabe? Adão. O Noé teve medo? Vamos conversar um pouquinho. Sim, ele teve medo do ridículo. Imagina, cara, você ouve uma voz na madrugada dizendo, Salatiel, construa um barco do tamanho de um cruzeiro, porque em alguns dias eu vou destruir a terra. É, Senhor, assim? É. Medo do ridículo, né? Todo mundo zombando do Noé. Você tem medo do ridículo, medo de perder a sua reputação, de manchar a sua reputação. Isso é um medo antigo. Abraão teve medo. Gente, Abraão teve medo de que alguém achasse que para ficar com a mulher dele, porque a mulher dele era bonita, ele precisava ser morto. E ele faz uma coisa bem masculina. Né? Ele diz assim, olha, se alguém perguntar se você é minha esposa, diz que você é minha irmã, tá? Ou seja, pode ir, minha filha. Vai com Deus e as pulgas. Abraão, Isaac, Jacó. José teve medo da mulher de Potifar. José teve medo de morrer no deserto. Moisés teve medo de ser condenado no Egito depois que matou o escravo egípcio. Davi teve medo de tanta coisa, irmãos. É só ler os salmos que você vê os medos de Davi registrados, poetizados, metrificados quase, nos salmos. Jeremias, Elias. Cara, Elias é demais. Elias sai do monte da devoção e vai para a caverna da depressão no mesmo dia. Ele enfrenta os profetas naquela narrativa lá do Monte Carmelo, 400 profetas. E aí a Jezabel manda um Twitter para ele, vou te matar. Pronto, partiu. Cara, o cara entra em depressão e vai e foge. É uma imagem muito interessante, uma metáfora muito interessante dos nossos processos, né? Das nossas bipolaridades. Um dia a gente está aqui em cima se achando, e no outro dia a gente está na caverna. Uma Jezabelzinha de nada faz a gente querer morrer. Todo mundo na Bíblia teve medo. Por exemplo, tem o medo de Pedro. Abra comigo Mateus 14, 22, 31. Acho legal a gente ler esse texto. Mateus 14, 22 a 31. Os discípulos de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Uma visão assim muito comum, né? A gente vê toda hora alguém andando sobre as águas, assim, né? De madrugada. Né? Jesus dirigiu-se a eles, verso 25, andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo do sobrenatural. Eu estava conversando com meu sogro essa semana, ele é muito figura, assim, né? 84 anos. Ele falou, filho, eu já vi de tudo. Ele foi caminhoneiro, vi de tudo na estrada. Eu falei, até disco voador. Ele falou, nossa, vi um monte. Eu falei, é mesmo? Como é que foi isso? Querendo rir, e assim, assustado, assim, vai desmentir o pai. Né? Não, era um negócio assim. Eu piscava para ele piscava para mim, e não sei o quê. Medo de ser abduzido, né? Arquivo X. Medo do sobrenatural, do desconhecido. Agora, vamos voltar para os textos que a gente leu, e eu vou tentar fechar aqui com um exercício muito salutar, eu espero que seja muito salutar, que faça bem para a tua alma, para o teu coração. Não tenham medo, assim diz o Senhor. Amém?
Ao ler esses textos, nessa semana, eu me dei conta de uma coincidência. Todos os encontros, em todas as revelações do que Deus estava fazendo no ventre de Maria, aquilo que Paulo chama da plenitude dos tempos, Jesus nasceu no tempo certo. Na verdade, Jesus nasceu antes de Cristo, né? A gente fala, nós estamos em 2016, 2015, depois de Cristo, mas Cristo nasceu antes dessa demarcação de tempo, dessa cronologia ocidental, né? Então, todas essas narrativas que falam de Jesus em Mateus e em Lucas, porque Marcos vai direto, Marcos já mostra Jesus lá no Jordão, e João faz um poema, né? João é um poeta, é um teólogo poeta. João não narra, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Portanto, quando a gente lê Mateus e Lucas, nas narrativas dessas revelações para Zacarias, que era um sacerdote, para José, para a própria Maria e para os pastores que estavam ali, e de repente tem uma visão que de fato é assustadora. O céu se abre e aparece anjo cantando Glória in excelsis Deo, né? Ao som assim, parecendo um grupo altares, cantando assim, afinado. Em todas essas narrativas, essa frase se repete. Essa frase é insistente: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Quando eu li esses textos, eu comecei a pensar nos meus medos, como falei, de pai. Eu tenho medos como pai. Nos meus medos como esposo. Nos meus medos como pastor. Nos meus medos de homem. Tem uma frase do Pablo Neruda, o poeta chileno, que sempre me toca. Ele diz assim: às vezes eu tenho medo de ser homem. Mas ele não está falando de masculinidade, ele está falando de ser gente. Porque, gente, o bicho homem é desumano, não é não? Você conhece algum cão que é um descão? Que você fala assim, isso é um descão. Um macaco, um desmacaco, um dessímio, um deselefante. Você conhece algum gato terrorista? Você conhece algum papagaio que toca piano? Ou seja, você conhece algum animal que, a não ser por um processo humano, presta atenção, humano, covarde, aquele animal adoece, enlouquece, né? Mas por si só, nenhum animal deixa de ser aquilo que ele é. Uma ave será sempre uma ave, gente. Um sabiá sempre vai cantar a cantiga de sabiá. Uma borboleta vai sempre borboletear por aí, levando néctar para ali e para cá. Agora, o ser humano consegue ser Hitler. Isso me assusta. O ser humano consegue fazer o que a gente tem visto cada vez mais, o maníaco do parque. Lembra da história do maníaco do parque? O repórter, numa entrevista rara que a gente pôde ver, o repórter disse: você matou quantos? Sei lá, mais de 10, né? Ali no parque, aqui, né? Ele falou: matei. Mas você matou mesmo? Matei. E você mataria de novo? Claro, mataria de novo. Você sente alguma coisa a respeito disso? Não. Se tivesse oportunidade, eu mataria de novo. Que é o psicopata, né? Que é essa desumanização tão adoecida, tão severa, que não tem sentimento. Você lembra do filme Cidade de Deus? Os meninos matando lá? Como quem pisava num inseto. Eu tenho medo da humanidade. Você não tem medo da humanidade? Diante disso, essa frase, irmãos, essa afirmação dos anjos encheu meu coração de alegria, de esperança. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre o medo, eu queria que você gravasse isso, é que o medo só pode ser vencido pela fé e pelo amor. Anote isso aí nas tábuas do teu coração. Só tem um jeito de vencer o medo: pela fé e pelo amor. Pela fé, porque se Deus é bom, vamos fazer as contas aqui. Se Deus é real, se Deus é bom e se Deus é todo-poderoso, então nada acontecerá de mal à minha vida sem que o Senhor não tenha acesso a isso. Porque ou Ele
não existe, ou ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso, mas eu creio firmemente que Deus é real, que Deus é bom e que Deus é todo-poderoso. Portanto, não terei medo, Luiz. Você diz amém? Amém. Se Deus é bom, é real e é todo-poderoso, nada acontecerá de mal à minha vida e à sua vida sem que Ele não saiba. Irmãos, Deus está atento às nossas vidas. Tenha essa certeza em nome de Jesus. Não tenha medo. Pelo amor, porque se eu confio no amor de Deus, se eu confio de verdade no amor de Deus por mim, eu vou desconfiar da veracidade dos meus medos. Ou seja, só pode ser dominado pelo medo quem não crê num Deus que é vivo, que é bom e que é todo-poderoso. Eu creio num Deus assim. Você crê num Deus assim, num Deus que é vivo, real? Deus é real, irmãos. Deus não é uma conversa de domingo. Deus não é uma conversa de domingo. Papai do céu. Não confunda Deus com o Papai Noel. Porque só tem um traço que liga Papai Noel com Deus, assim. Parece que o Papai Noel tem onisciência, né? Ele sabe de tudo, né? Sabe o pedido de todo mundo, né? E tem a barba branca. Logo, Deus e Papai Noel são a mesma pessoa. Deus não é um mito. Deus é a razão por trás da realidade. Se você pegar a realidade como uma cebola, sabe a cebola? E você ir tirando as camadas, né? Vai tirando as camadas. Lá na última camada está Deus. Deus é a razão final e última da realidade. E aí a gente pode começar a fechar essa reflexão aqui assim, ó. O tamanho do seu Deus definirá o tamanho do seu medo. É boa essa, né? O tamanho do seu Deus definirá o tamanho do seu medo. De que você tem medo? O tamanho de Deus vai definir o tamanho do seu medo. Queria que você lesse comigo alguns textos. O primeiro deles, 1 de João, capítulo 4, 18. É um texto fabuloso. Você devia escrever e colocar na geladeira, colocar lá no seu toalete, no espelho. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 de João 4, 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabem, ouçam aqui. Já ouvi falar, eu acho que você também, que existem 365 citações, não tenha medo na Bíblia. Eu nunca contei, você já contou? Contou ele? Nunca me deu o trabalho de pegar uma chave bíblica e contar. Agora com o celular fica mais fácil, né? Quem sabe você possa fazer isso hoje. Mas eu não preciso de 365 citações, não. Eu só vou dar algumas para vocês. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem temerei? Salmo 91, 5. Você não temerá o pavor noturno, nem flecha que voe de dia. Provérbios 3, 25. Ele não terá medo, o servo do Senhor. Ele não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios. Deuteronômio 3, 22. Assim diz o Senhor, não tenha medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Eu gosto desse aqui também, Provérbios 3, 21, 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios, como a gente citou. Joel 2, 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Amém. Salmo 56, 11, o Davi diz assim, nesse Deus eu confio. Que Deus? Que é vivo, que mais? Que é bom e que é todo poderoso.
Jeremias 1:8, não tenham medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o último, Deuteronômio 20, verso 1. É bem legal isso aqui. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém? Uma palavra simples, irmãos, não tem nada demais aqui. A questão não é a profundidade dessa reflexão, a questão é se a gente crê num Deus que é vivo, que é bom e que é todo-poderoso. Porque quem não crê que Deus é real, tem que se apavorar mesmo. Quem não crê que Deus seja bom, tem que se descabelar mesmo, tem que se arrepiar. Tem que entrar em pânico, porque a gente vive num mundo pavoroso. Um mundo de pedofilia. Um mundo de terrorismo. Um mundo em que o consumismo é desenfreado, tão desenfreado, tão desenfreado. Eu estava pensando nessa crise esses dias. Na verdade, essa crise é uma crise de consumo, né? Diminuiu o consumo. E quando a gente consome, a gente tem a ilusão que a gente está no controle. Quem está no controle é Deus, irmãos. Um Deus que é vivo, um Deus que é bom e um Deus que é todo-poderoso. Sabe o que eu queria fazer com vocês agora aqui? Pedir ajuda do Henrique e da Thaís. Você vai falar, pastor Gerson está numa vibe assim, neopentecostal. Não, não é neopentecostal, não, é vétero-pentecostal. É pentecostalismo antiga. Sabe o que é pentecostalismo? Para mim, que fui criado na Assembleia de Deus e depois me tornei batista. Ou seja, mantive o fervor com um pouquinho de dedicação maior ainda à reflexão bíblica. Tem muitos aqui que têm essa história, o Eli também tem, né? Ser pentecostal é crer que esse livro aqui, pode ser vivido integralmente hoje. Você crê nisso? Sim ou não? Porque quem crê que esse livro é real, crê num Deus que é vivo, bom e todo-poderoso. Eu conversei domingo passado, fui visitar uma pessoa que é um pastor batista. A filhinha tem microcefalia, teve microcefalia por conta da toxoplasmose, né? Então está com 3 aninhos, parada, uma menina linda, Mariana, fica no berço assim, olhando para o nada, assim com os olhos estrábicos, né? Não enxerga nada. E o pai e a mãe, o casal, o Jocelei e a esposa, o tempo todo, no outro dia foi para o hospital em Macaé, porque teve uma crise de asma. E você imagina, véspera de Natal, a possibilidade da sua filhinha, que já tem uma história de 3 anos de uma dor tão profunda, né? E na véspera de Natal você perder essa filhinha. Eu e Cinha fomos lá, a Cinha ficou com o coração na mão, assim. É importante a gente visitar o hospital, irmãos. É importante a gente ir em funeral. É importante a gente ter contato com o sofrimento de verdade, para a gente redimensionar as nossas queixas, os nossos reclames e os nossos medos. Medo de barata. Perto do medo, vou fazer uma caricatura, perto do medo de um filho drogado ter uma overdose, é piada, né? Medo de perder o emprego diante da possibilidade de uma enfermidade incurável, é piada. É piada. De que você tem medo? Quais são os teus medos? Então, o que a gente vai fazer agora? Deus é bom, Deus é vivo e Deus é todo-poderoso. Se você não crê que Deus seja real, se Deus é uma palavra numa canção, no teu domingo, então, por favor, se apavore mesmo. Mas se apavora legal, assim, vai fundo no pavor, porque você está perdido no mundo mau, no mundo tenebroso. Você foi lançado pelo acaso no universo mau. Quer coisa mais assustadora do que essa, né, Tiago? Você foi lançado num mundo mau e você está sozinho, porque Deus não existe. Agora, se Deus está vivo e Ele é pessoal,
aliás, Ele está presente aqui entre nós, isso muda tudo, ou não? Dostoiévski uma vez disse num dos seus romances, Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo está permitido. E eu vou parafraseá-lo dizendo o seguinte: se Deus não existe, estamos apavorados num mundo que é mau. Deus é bom? Se Deus é bom, o sofrimento não é culpa de Deus, irmãos. O sofrimento é resultado das nossas escolhas, das nossas e dos outros. Às vezes você faz as contas, você faz o que você tem que fazer, faz a lição de casa, faz tudo que você tem que fazer, mas o cara bebe e vem lá e te pega. Aí você diz, por que Deus permitiu isso? Deus só vai impedir o sofrimento todo quando Ele impedir a gente de ser gente. Concorda? Deus só vai intervir em tudo que é problema humano se a gente deixar de ser gente, se a gente for um robozinho, porque o livre-arbítrio, o custo do livre-arbítrio é o sofrimento. Eu demorei para entender isso, irmãos, mas isso me trouxe paz. Porque você conversa com um amigo na faculdade, você fala, pô, você é cristão, cara, me diz uma coisa, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Caramba, hein? A culpa é de Deus. 99% dos nossos problemas tem a ver com as nossas escolhas e com as escolhas das pessoas importantes na nossa vida. Ou não, né? O camarada coloca lá um emulsificante X47 no suquinho que você toma todo dia, e depois de 20 anos tomando aquele suquinho, chamado Coca-Cola, você sabe que o Satanás uma vez estava assim, meio entediado, ele foi lá na cozinha e inventou a Coca-Cola. Vocês sabiam disso, né? Não foi a cachaça, foi a Coca-Cola. 5 colheres de açúcar num copo de 200 ml de Coca-Cola. Vai ter um hit de Coca-Cola. Né? Aí você fica doente, Emerson, você fala assim, por que Deus permitiu isso? Uma vez uma pessoa me procurou e falou, pastor, chorando, Kelly, pastor, meu esposo está me traindo, Henrique. Por que Deus está permitindo isso? Eu falei, irmã, Ele não está permitindo, Ele está fazendo a revelia de Deus, você não está vendo? Você acha que Ele orou, Senhor, posso trair a minha esposa? Pô, você sabe, né, Senhor, está ruim. Porque a gente fala assim, por que Deus está permitindo isso? Como se Deus desse protocolasse uma autorização e reconhecesse firma. A gente faz tudo que a gente faz sem a permissão de Deus, irmãos, e a culpa é de Deus. A conta vai para o céu. E vai mesmo. Porque é por isso que Jesus veio, para nos redimir das escolhas idiotas e burras que a gente faz desde Adão, que comeu a fruta estragada, a gente passa mal até hoje. De que você tem medo? Quais são os seus medos? São reais? São neuróticos? São imaginários? Porque o que Deus está falando para mim e para você hoje de manhã aqui é o seguinte, não tenha medo. Eu sou vivo, eu sou bom e eu sou todo-poderoso. Eu ainda acharei fé na terra. Quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra. Será que a gente ainda acredita, irmãos e irmãs, que Deus está vivo, que Deus é bom e que Deus é todo-poderoso? Ou será que a nossa fé, ao invés de se basear nesse livro que é eterno, que é perfeito, que é imutável e que não passará, a gente se baseia no jornal? Ouça isso aqui. Sabe o Nizam Guanais? Quem sabe do que eu estou falando? Ele é um publicitário aí, do top 5, aí, né? Um dos 5 maiores do país. A agência dele é uma das maiores. Eu acho que é a África agora a agência dele. Né? Muito bem. Escutem isso. O Nizam Guanais é colunista da Folha e do Jornal do Comércio. A coluna dele na semana passada, o título foi assim, ó, rezar. Eu falei, poxa, rezar, vou ver o que é, mas pensei que estava falando de reza, estava falando de oração. Ele falou assim, eu não sei quando eu comecei, mas foi influência do meu personal trainer, que é presbiteriano. Comecei todos os dias a ler o jornal e depois orar. Fazia isso, eu estou parafraseando, na companhia de Davi, nos seus salmos. Eu descobri que orar não é perda de tempo, eu descobri que orar não é uma mandinga, eu descobri que orar é dizer para Deus que eu não dou conta. Cara, pastoral da minha semana foi ler a coluna do Nizam Guanais, dizendo que começou a orar todos os dias depois de ler o jornal sobre a influência do personal trainer dele, que é crente. Em quem a gente vai acreditar, irmãos? Nessa mídia aí, seja ela de esquerda ou de direita, seja ela comprada, seja ela marrom, seja ela
Ou a gente vai confiar num Deus que é, repitam comigo, por favor, vivo, bom e todo-poderoso. Se Deus não está vivo, se Deus é a grande fraude da história é Deus, então a gente tem que se apavorar mesmo. Se Deus é mau, se Deus é um espírito perverso, sádico, que tem prazer em torturar a gente, aí a gente tem que ter medo, cara. E se Deus não é todo-poderoso, a gente também está no mato sem cachorro, né, Ivan? Mas Ele é todo-poderoso. Ele construiu, Ele ergueu, Ele arquitetou o universo pela palavra dEle. Ele disse, haja luz e houve luz. Num Deus assim, eu fico em paz, Rita, eu deito e durmo. Porque os meus medos serão do tamanho do meu Deus. O teu medo será do tamanho do teu Deus. Pensa um pouquinho aí, fique em silêncio, escreva aí o medo que você tem. Sabe o que a gente vai fazer com isso? A gente vai recolher isso aqui. E a gente vai botar fogo nesse negócio aí. Não hoje aqui, depois tirar a oferta, sabe esse negócio que tem aí na televisão? Isso aqui, presta atenção, irmãos. Isso aqui é um exercício que a gente poderia chamar sacramental. O que é um sacramento? É uma coisa visível, mas que espelha uma realidade espiritual. Por exemplo, Jesus vai curar aquele cara que era cego. Jesus podia falar assim, vê, e ele falava, mas ele falou assim, faz lama aí, faz um lodo aí, passa no olho. Você acha que aquela pomada foi que curou o cego? O que significou aquela laminha ali, aquele lodo, Clelinha? Significou uma coisa... Um ato de fé que Como? Uma atitude de obediência. É isso que o pessoal não entende. Aí faz 7 semanas de não sei o quê, porque o general Naamã foi curado depois de mergulhar 7 vezes no Jordão. Não, Deus queria ver, o Senhor queria ver se ele obedecia, se ele cria num Deus que é vivo, que é bom e que é todo-poderoso. Então, se você não quiser fazer, não se constranja, mas eu vou fazer aqui. Escreva os seus medos. Eu, o pastor Eli, o pastor Ivo, a gente vai pegar esse treco aqui. E em oração a gente vai queimar, dizendo, Senhor, revela-te para a nossa igreja, para os nossos irmãos, como um Deus que é vivo, que não está morto, que não é a conversinha do PowerPoint, ali é a palavra Deus. Né? Você sabe que Deus não é o nome de Deus, né? Deus é um título para a divindade. O nome de Deus é Eu Sou. Amém ou não? Ele é. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E que Ele é bom, irmãos. Deus é bom, irmãos. Amém? Deus é bom. E Ele é todo-poderoso. A gente faz um monte de coisa errada, as pessoas fazem um monte de coisa errada com a gente, mas se o Senhor quiser, Ele estala o dedo e o céu se abre. Porque não há um Deus assim como o nosso, como o Deus da Bíblia, que trabalha por aqueles que confiam nele. Está escrito, assim diz o Senhor. Faça isso agora em nome de Jesus. Depois você coloca aqui, ó, coloca aqui na frente, silenciosamente coloca aqui, sem nenhum alarde. Nós não vamos tirar a oferta depois, né, Edu? É um exercício de fé, de oração. Coloque aí os seus medos, anote. Isso funcionaria muito num grupo pequeno, né? No retiro lá com o pastor Osmar, por exemplo, né? Isso é um exercício que você pode fazer. Anote. Fala assim, eu entrego aqui os meus medos no fogo da tua presença amorosa. Amém. Isso. Não tenham medo. Tenha medo, meu querido.